Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu gostaria de começar te perguntando o seguinte: o senhor apoiou, né, a eleição do presidente Jair Bolsonaro, depois rompeu com ele e hoje defende publicamente o impeachment do presidente. O senhor se arrepende do voto feito em 2018 e por que o Bolsonaro deve ser impeachmentado? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é difícil você fazer uma análise olhando para o passado, né? Em 2018, você não tinha fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Vendo o que o governo se tornou hoje, daquilo que era o compromisso do Bolsonaro em campanha, de você ter primeiro, né, um ministério nomeado tecnicamente, né? Que ele fosse cercar de pessoas que entendessem das suas respectivas pastas para fazer uma boa administração para o país e que ele fosse implementar uma agenda reformista, uma agenda liberal, dando continuidade ali à agenda de reformas que foi começada no governo Temer, né? Infelizmente, ele abandonou essa agenda, tudo, na minha visão, muito a partir da prisão do Queiroz, né? Em que ele passou a abrir completamente, né, as portas dos cofres públicos ali para o Centrão, aqui na Câmara, para fazer essa aliança, e também ter uma proximidade maior com o Supremo Tribunal Federal e de nomear abertamente, né, isso já em 2019, um Procurador-Geral da República anti-Lava Jato e também um ministro do Supremo anti-Lava Jato, que é o Nunes Marques, né? Então, primeiro você teve esse rompimento do Bolsonaro que não dava para prever já em 2018, foi um apoio no segundo turno de um voto útil contra o Haddad, né, que também não votaria no Haddad no segundo turno, mas, né, se eu tivesse poderes de clarividência em 2018, eu preferiria não me comprometer com ninguém e votar nulo, né? Hoje, o que fundamenta o nosso pedido de impeachment, para além, né, dessa traição política, né, desse estelionato eleitoral do Bolsonaro da campanha de 2018, porque ele implementou depois, são os crimes de responsabilidade, né, que fundamentam pedidos apresentados por vários movimentos. Um deles foi apresentado por nós, né, do MBL, em março do ano passado, né? Então, primeiro, né, o cometimento de crime comum e crime de responsabilidade, que é o crime de concussão, que é você utilizar o cargo público para obter vantagem pessoal indevida, não em dinheiro, mas no caso foi por meio da nomeação do Ramagem para a ABIN, lembrando que já foi uma nomeação que seria para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, foi barrada pelo Judiciário, né? Ele foi impedido de assumir justamente por ser parte ali interessada, amigo de infância, amigo íntimo ali de Flávio Bolsonaro, então conduzindo a Polícia Federal, que hoje tem ali, acho que 2 ou 3 investigações em relação ao senador Flávio Bolsonaro, ele seria alguém que pelas próprias palavras do Bolsonaro, né, impediria que investigações avançassem contra os filhos, né? Acho que o Bolsonaro, no próprio dia, numa entrevista para a CNN, tinha falado de evitar busca e apreensão e coisa do tipo. Foi nomeado para a ABIN, e aí, dentro da ABIN, que é um sistema de inteligência, né, que deveria ser utilizado para combater crime organizado, para obter informações políticas e econômicas sobre outros países, estava sendo utilizado para produzir a defesa privada, para fazer advocacia privada para o filho do presidente da República. Isso, para além de crime de responsabilidade, né, da Lei 1079, também é crime comum, né? Você também poderia ter uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, né? Infelizmente, a PGR hoje parece ser muito mais, né, um advogado ali do presidente Jair Bolsonaro do que agir com independência, do que conduzir a chefia do Ministério Público como órgão acusador, né? Para além disso, você também teve a patente negligência e criminosa em relação à pandemia, né? A condução da pandemia, enquanto líderes mundiais estão hoje comemorando e conduzindo campanha de vacinação, né? O Boris Johnson, só para citar líderes de direita, porque a militância bolsonarista adora dizer, né, que essa questão da vacinação e tal é um negócio de esquerda, quando não tem nada de ideológico em vacina, né? Eu, pessoalmente, e você, acho que todos nós, todos que assistem, são do tempo da época em que você ia no posto, tinha uma vacina atrasada, você saía com 3 sem saber do que era aquela vacina, qual era a eficácia, qual a empresa que produziu, qual era a procedência, o país que fez e por quais testes a vacina passou. Esse ano, por exemplo, preciso tomar antitetânica, né? Vou tomar junto também quando já estiver na fila e já tiver a oportunidade, a do coronavírus,
Mas o Bolsonaro politizou, né, no pior sentido da palavra, essa questão da vacina, colocou numa suspeição, uma coisa que a gente não via ali desde Oswaldo Cruz, e que não tem absolutamente nada a ver com posicionamento ideológico. É simplesmente uma coisa irracional, populista, demagógica, porque líderes conservadores como Boris Johnson, né, da terra do conservadorismo, que é a Inglaterra, hoje comemorando, né, a taxa recorde de vacinação do Reino Unido também. Você tem o Benjamin Netanyahu, um aliado de Jair Bolsonaro, né, de Israel, também comemorando ali o avanço e liderando a campanha de vacinação. E o Brasil foi a única, e isso sem exagero, sem hipérbole nenhuma, a única nação em que, na primeira pessoa a ser vacinada, no início da campanha de vacinação, quem estava presente, quem conduziu, quem apareceu em todas as redes de televisão, em todos os jornais, não foi o chefe de Estado, mas sim um governador de um dos 27 estados. Então, é um negócio que realmente é completamente irracional. O presidente da República gastou aí mais de 90 milhões de reais com essa história de tratamento precoce de cloroquina, que já é errado tanto o presidente como os setores da imprensa chamarem de tratamento precoce, porque tratamento precoce é quando você detecta a doença, né, e começa a se tratar dela precocemente. O que o Bolsonaro está pregando, não, é um tratamento antes de você ter a própria doença, que já não é mais tratamento, né? Você tem uma espécie de imunização por meio do medicamento, coisa que não existe. A única imunização prévia que existe é quando o seu próprio corpo produz os anticorpos ali, seus glóbulos brancos, né, seus leucócitos se preparam para combater o vírus ali com as células que têm essa memória de combate ao vírus, que hoje fazem aí o teste que está famoso, o IgG e o IgM, né? Então, que é por meio da vacina, que é o vírus enfraquecido, ou morto, ou uma proteína do vírus, como é o caso aí da Pfizer, aí, que teve um novo modelo de vacinação. Então, também essa negligência criminosa que atenta contra a lei orçamentária, né? Bolsonaro promoveu esse gasto com cloroquina e com outros medicamentos sem ter a previsão legal para fazer esse gasto, sem licitação, também ferindo a lei 8666, que é a lei de licitações, e também sem a comprovação da eficácia do medicamento, e mais do que sem a comprovação, o estudo mais robusto sobre a cloroquina mostra que não funciona e que pode mais prejudicar do que ajudar. Eu, por exemplo, tenho um problema no coração, e se tomasse a cloroquina preventivamente, poderia morrer mais e correr um risco de vida maior tomando a cloroquina do que pelo coronavírus que eu tive, né? Fiquei 3, 4 dias derrubado, mas não fiquei muito longe de morrer, não senti falta de ar nem nada disso. Então, um atentado contra a lei orçamentária, moralidade da administração, que são todas as previsões da Lei 1079 que regulamenta o impeachment, e a negligência criminosa em relação a um direito constitucional, que é o de saúde. Para além disso, requisitar também inconstitucionalmente a vacina, agulhas e seringas do Estado de São Paulo. A nossa Constituição é muito clara quando diz que um ente da federação não pode requisitar bens de outro ente, pode requisitar bens da iniciativa privada, mas nunca de outro ente. Então, se o município adquire algum bem, algum equipamento, o que quer que seja, o Estado não pode exigir aquilo do município, assim como a União não pode exigir aquilo do Estado, assim como o Estado não pode exigir da União nem do município. E o que o governo Bolsonaro tentou fazer foi, depois de um atraso de 6 meses na compra de seringas e de agulhas, tentar confiscar do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo disse não, o governo federal foi para o judiciário, perdeu, justamente porque a Constituição é muito clara em relação a isso, e agora está tentando fazer isso novamente com a vacina, inclusive com o PGR, né, jogando no ar a possibilidade de você ter um estado de defesa em que o Estado perde a sua autonomia, Estado enquanto ente da federação, e aí o governo federal poderia, mesmo contra a vontade do Instituto Butantan e contra a vontade do governo paulista, requisitar essas vacinas, que é uma coisa que a gente não vai aceitar em hipótese nenhuma e que é crime de responsabilidade também, né? Bom, analisando todo esse histórico, né? É possível dizer que os crimes cometidos pelo Bolsonaro são mais graves do que os da Dilma, ou ele dá mais motivos do que a Dilma para sofrer um impeachment? Acho que são mais graves, sim. Primeiro, porque é uma coisa que envolve diretamente a vida, né, de dezenas de milhares aí de brasileiros, quando o que fundamentou ali o impeachment da Dilma era basicamente 3 pilares, né? Primeiro, a pedalada fiscal, né? Você desviar dinheiro de bancos públicos e bancos privados para maquiar as contas do Tesouro e tirar dinheiro do Bolsa Família, por exemplo, para pagar subsídios e renúncias fiscais concedidas ilegalmente, com as contas rejeitadas, coisa que o Bolsonaro
não fez, mas ele também atentou contra a lei orçamentária, concedendo renúncia fiscal ilegalmente também, sem previsão orçamentária. Essas contas dele já foram julgadas pelo TCU, e o TCU já atestou que sim, ele cometeu uma ilegalidade ao conceder benefício fiscal sem previsão legal. Então, a gente também tem uma questão orçamentária no impeachment do Bolsonaro. A compra da refinaria de Pasadena no Texas, né, superfaturada, também envolvendo um escândalo de corrupção, de desvio de dinheiro público, e o Petrolão, né, o esquema de desvio sistemático, né, de 3 diretorias ali da Petrobras para 3 partidos diferentes, né, o PP, o MDB e o PT, para a formação de base de maioria parlamentar. Isso envolve indiretamente vidas, claro, porque dinheiro desviado dos cofres públicos significa menos dinheiro na ponta para o cidadão do serviço público. Agora, diretamente envolvendo vidas, a gente nunca viu, acho que nada parecido de um presidente da República, não é nem que uma incompetência ou uma falta de responsabilidade em relação à gestão, é você voltar à gestão no sentido contrário ao combate da pandemia, é você mais auxiliar a pandemia do que o seu combate. Isso realmente é uma coisa impensável. O senhor foi bastante ativo, né, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Dessa vez, quais são as principais diferenças? As principais diferenças, olha, acho que primeiro, não está claro um corte ideológico em relação ao impeachment do Bolsonaro. Você tem gente de diferentes vieses políticos pedindo impeachment e militando para que ele aconteça. Acho que é uma coisa muito semelhante ao que aconteceu com o impeachment do Collor, né? Se o impeachment do Bolsonaro acontecer, e eu acredito que deva acontecer, pela própria deterioração do cenário político e econômico e pelos crimes de responsabilidade que eu já coloquei, vai ser muito mais parecido com o do Collor do que o da Dilma, porque o do Collor você viu uma base parlamentar muito pequena defendendo ele até o final e um consenso maior nos veículos de comunicação e nos movimentos políticos que não se viu no impeachment da Dilma. A Dilma, querendo ou não, ela caiu com os seus 170 votos ainda de defesa, 160 votos, 170 votos de defesa, e com formadores de opinião dos veículos de comunicação sendo contrários ao processo. No Bolsonaro, eu vejo muito menos defensores, acho que, ao fim e ao cabo, aqui dentro do parlamento, que realmente são fiéis ao presidente, poderia ter aí 30, 40, 50 nomes, muito longe da base de 160, 170, com a qual a Dilma caiu, e não tem esse recorte ideológico claro como a gente tinha no governo Dilma. No governo Dilma era uma unanimidade na direita combater o governo petista para fazer com que o processo de impeachment acontecesse. Hoje não, se a direita está dividida, né? Você tem o direita bolsonarista, você tem vários outros viés de direita que estão contra o bolsonarismo, que a gente chama de direita independente, republicana, democrática, é o nome que se queira dar, e o que gera um conflito interno para a direita, mas que ao mesmo tempo torna o processo de impeachment menos complexo do que o da presidente Dilma, porque você tem uma amplitude de espectro maior, né? Então, de certa forma, o fato da mobilização hoje contar com diferentes posicionamentos, tanto de esquerda quanto de direita, fortalece a pauta? Fortalece. Eu acho que, ainda que a gente não consiga conciliar visões de mundo, né, com, por exemplo, eu não consigo enxergar o MBL ou Vem Pra Rua convocando uma manifestação junto com a CUT e com a UNE. Mas o fato da CUT e da UNE estarem promovendo manifestações pelo impeachment, e do MBL e do Vem Pra Rua estarem também convocando manifestações pelo impeachment, ainda que com horários e dias diferentes, e por razões diferentes, né, isso fortalece o processo, sem dúvida. E o senhor consideraria fazer uma aliança com a esquerda, com o PT, para tirar o Bolsonaro do poder? Eu acho que não dá para chamar de aliança com a esquerda, de aliança com o PT, porque, como eu disse, eu não consigo enxergar o MBL jamais faria uma manifestação com o PT, assim como o PT jamais faria uma manifestação com o MBL. Mas, no final das contas, aqui dentro do parlamento, ambos vão votar da mesma maneira, né? Do mesmo jeito que o PPS do Roberto Freire votou impeachment da Dilma, parlamentares do PSB votaram impeachment da Dilma, e a gente precisou do Hélio Bicudo, né? O saudoso Hélio Bicudo, assinando, né, um pedido de impeachment, uma pessoa de esquerda, assinando um pedido de impeachment contra a Dilma para conseguir votos da esquerda aqui dentro do parlamento.
A esquerda, que hoje, politicamente, né, dentro da Câmara dos Deputados, é uma das principais forças contra o governo federal, vai precisar dos votos da direita se quiser derrubar o presidente. Então, eu não vejo uma aliança, mas os votos, no final das contas, vão valer a mesma coisa, e um vai precisar dos votos do outro aqui dentro da Câmara para derrubar o presidente. Né? O senhor avalia o Bolsonaro como uma figura que coloca a democracia brasileira em risco? Sim, mesmo porque ele, notadamente, né, se reuniu com seus ministros para conversar sobre um fechamento do Supremo Tribunal Federal. Né? Uma coisa é você ter críticas aos ministros do Supremo, como eu tenho críticas, e como acredito que muitas vezes o Supremo atropela as competências do Legislativo e do Executivo. Outra coisa é você querer fechar o poder. Né? Isso é diferente de você ter uma crítica às pessoas, dos ministros do Supremo, como tenho várias, você atentar contra a instituição em si. Né? E isso é absolutamente inaceitável. E um procurador-geral da República falando de estado de defesa, a última vez que eu ouvi falar de estado de defesa foi às vésperas da votação do impeachment da Dilma, quando ela reuniu ali o Ministério da Defesa e outros representantes das Forças Armadas para checar a possibilidade de decretar estado de defesa no país, que, na minha avaliação, também uma ameaça completa à democracia. Agora, nem na época do governo Dilma você tinha um procurador-geral da República que endossava esse tipo de discurso, né, por parte do presidente, e nesse sentido, acho que sim, é uma ameaça, porque eu não tenho dúvida nenhuma que se o Bolsonaro tivesse os meios para isso, se ele tivesse apoio nas Forças Armadas ou na população, respaldo da população para fechar o Congresso, fechar o Supremo, ele fecharia. Entendi. Em comparação com os impeachments passados, né, hoje a gente está vivendo uma pandemia. É mais difícil, né, mobilizar a população, chamar para ir para a rua, né? Quais são as principais dificuldades de articular uma mobilização no contexto que a gente está hoje? É exatamente o que você colocou, né? As pessoas que querem o impeachment do presidente são aquelas que entendem a realidade de que a pandemia está acontecendo e está matando pessoas. Então, são justamente essas pessoas que fazem esse contraponto ao presidente que não podem chamar a manifestação, e nem devem, né? Para evitar aglomeração, para evitar que mais pessoas se contaminem e que a gente lote ainda mais o nosso sistema de saúde. Por outro lado, os apoiadores do presidente não têm o mesmo pudor, e isso faz com que você tenha essa sensação de que só tem manifestação bolsonarista, de que só tem bolsonarista na rua. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alternativas, né? Como nesse próximo domingo, você tem uma carreata marcada aí, do Vem Pra Rua, MBL, parece que tem alguns movimentos de esquerda que estão chamando, acho que para o dia 23, uma carreata também.